E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Muito boa noite, queridas amigas, muito boa noite, queridos amigos da Cotter TV. Começando, inclusive, um pouquinho, uns segundos antes aqui, porque hoje, excepcionalmente, vamos ter um programa mais curto, um programa de 40 minutos, em função aí de um compromisso. Vamos estar no DCM a partir das 10 para as 10, vamos estar lá no DCM, conversando com o Bem-vindo Siqueira sobre o livro que ele está lançando aqui na Cotter. Então, já adiantando isso para vocês. Então, hoje é dia 11 de fevereiro de 2022, uma sexta-feira, e esse é o Resistência em Debate, programa produzido na Cotter TV e retransmitido por uma rede de canais parceiros, canais amigos, que eu faço questão de repetir todos os dias o nome de cada um, porque assim, é muito importante, né, essa rede, porque assim a gente consegue chegar mais longe, né, com mais gente transmitindo, e a gente também retransmite programação desses canais, porque a gente está, na verdade, formando essa rede. Então, o grande canal Resistentes, o canal Inteligência Acima da Mídia, Rádio Navarro, A Favela Não Se Cala, Linha 743, Letra Selvagem, JDD Jogo de Damas, e o Mídia Livre. O Mídia Livre já não é no YouTube, é no Facebook. Só que no Facebook tem vários outros canais também. O Mídia Livre é apenas o maior, é um canal muito grande, quase 500 mil assinantes. E também estamos no Twitter, também em alguns canais do Twitter, além das outras plataformas, né, que são as duas plataformas além do YouTube de vídeos, que é o Twitch e o Odysee. Em ambas nós estamos presentes também, vocês podem nos acompanhar por lá. Já aproveito e pedir aquele like, quem puder se inscrever, puder ir aumentando aqui, né, engrossando a luta, vai ajudar muito a gente. Como é sexta-feira, temos a presença aqui gloriosa da Lucélia Moura. Como é que está você, Lucélia, apesar dos pesares? Apesar de tudo, estamos bem, né? Costumo dizer, do que está no meu controle, está tudo bem. Está tudo bem. Aproveito para saudar aqui a comunidade da Cotter TV e dos canais parceiros. Bacana. Vamos trazer a convidada da noite aqui, que é a Marina Valente, aqui, mas ela se apresenta. Então, boa noite, Nina. Como é que está você, apesar dos pesares? Boa noite. Apesar do vírus e da peste que nós temos, a gente vai sobrevivendo aqui, dando ares da resistência nordestina, né? Saudações aqui da terrinha do Ceará para vocês que estão nos acompanhando. A gente vai tocando o barco porque é preciso viver e resistir. Muito boa noite a quem está acompanhando, é a Lucélia e é você, Cotter. Bacana. Para que não haja confusão, a gente já conversou fora do ar. A Nina é do Ceará, mas não é cirista, tá? Não é cirista, ela é comunista. Então, né, já tá garantido. Eu queria pedir para você, Nina, que você dissesse assim, que, ao invés de eu ler tua mini bio, né? Aprendi isso com o Pisolato, que é melhor mesmo. Perguntar para a pessoa, né? O que tem assim, quem é você, o que você tem feito? Enfim, essas coisas. Certo. Bom, todo Ceará, casada com cearense, mas sou carioca de nascença, do Rio de Janeiro, nasci em 79, sou jornalista diplomada, sou sócia proprietária de uma agência de comunicação especializada em comunicação sindical, uma agência que tem uma longa trajetória na história do movimento sindical cearense, e, além disso, venho de uma militância de juventude, né? Fui dirigente da UNE, fui dirigente da União da Juventude Socialista, hoje sou diretora pelo segundo mandato, diretora de comunicação do PCdoB de Fortaleza, então sou uma mulher comunista, e também apresento aí diariamente um programa de rádio toda manhã, de 10 às 11 da manhã, na rádio Atitude Popular. O nome do programa é Democracia no Ar, e ele é resultado do movimento de pluralidade partidária que nós temos aqui no Ceará, o PT, PSOL,
PCdoB, toda a galera junta, fez um movimento, militantes desses partidos se uniram e criaram um movimento chamado Democracia Participativa. E esse programa ele é distribuído por 17 rádios, dentre elas rádios comerciais e rádios ligadas à rede de rádios do MST no Ceará, que é uma quantidade de rádio fantástica que o MST tem aqui no nosso estado, e também mais de 27 páginas de Facebook e outras redes sociais, dentre elas o blog da Dilma, que é um blog bastante grande da militância aí vermelha. Também participo e coordeno o Mulheres com Lula, que já foi um dos movimentos do Ele Não, e a gente conta aí com uma quantidade enorme de mulheres militando aí, já se preparando, né? Já foi em defesa da democracia, já foi com Dilma, agora a gente está na batalha aí para eleger o Lula e a gente tirar, como eu disse, a peste e o vírus no qual a gente se encontra. Essa é um pouquinho da minha trajetória de militância. Até porque a peste e o vírus se retroalimentam, né? Parece que um alimenta o outro, né? Até uma situação difícil. Deixa eu saudar aqui, né, a Viviane de Castilho Moreira, minha companheira, está sempre aqui. Também, olha só, a minha filhinha aqui, a Cristiane Lincotter, né? Beijo, minha filha. Minha filha, como eu falo às vezes, a Jussara Salazar, que é aqui né, da editora e do canal também, nossa artista plástica, o Luciano Ferreira, deixa eu já cumprimentar todo mundo aqui, Rogério De Biasi, seja muito bem-vindo, o Mário Silveira também já está voltando aqui, bacana, Mário, tenho visto você por aqui sempre, bacana, o De Biasi eu já falei. Temos aqui o Jaime. Jaime, eu queria ler essa tua mensagem, achei interessante. Uma nova síndrome de Estocolmo poderia ser viabilizada com a síndrome de Curitiba, um relato dos carcereiros da PF com 590 dias curtindo o Lula. Então, eu estive para produzir um livro do carcereiro, aquele que sempre aparecia, aquele alto, loiro lá e tal. Ele estava querendo falar. E aí acabaram mandando ele para não sei para onde aí e tudo mais, mas chegou a ter essas conversas. Quem estaria me ajudando nisso, que acabou não rendendo, foi o doutor Rosinha. Mas isso logo depois da soltura do Lula. Então, portanto, faz já bastante tempo, né? Mas seria realmente muito legal, né, ter essa... Agora, ou eu não estou entendendo e saiu alguma coisa, Jaime, não sei, porque isso que era para ter saído com a gente era muito tempo atrás, e daí acabou não rendendo e pronto, daí ficou para lá. Né? Então, não sei se alguém falou, daí você conta para nós. Então, acho que são essas aqui, obrigado a todo mundo que está aqui, que está chegando também nos outros canais, né? Então, a gente teve essa semana uma movimentação terrível, assim, né? Foi um avanço do nazismo, porque existe até uma teoria que eles chamam de apito de cachorro. Não sei por que tem esse nome, preciso estudar. Tem um vídeo do Meteoro que explica, mas eu só vi muito por cima, eu preciso ver melhor. Então, mas no que consiste? Você diz e depois você diz que não disse. Né? Então você dá o recado chega para todo mundo, e quando vem a cobrança, fala, não foi isso que eu quis dizer, você não entendeu direito. Né? É mais ou menos isso. Daí você diz de novo e depois nega de novo. Diz de novo, nega de novo. Isso a gente tem visto desde o começo do governo Bolsonaro. Mas a gente viu agora com o Monark disse e depois disse. Né? O Kim Kataguiri também disse, e assim, né? Tem havido reiteradamente. Mas também tem movimentos mais abertos, como aquele do Adrilles, né? Que simplesmente fez eu não vou repetir aqui, não vou mostrar, fazer essa ignomínia de ficar fazendo sinal aí, mas, e o Sérgio Moro, inclusive, hoje, se bem que o Sérgio Moro foi aparentemente sem querer, né, mas até porque foi com a mão esquerda e tudo mais, mas acabou virando piada. Agora eu queria me referir mais exatamente ao Sérgio Camargo, que atacou
o congolês que foi morto a pauladas, daquela maneira horrível, chamando de vagabundo, criminalizando a vítima, como eles costumam fazer. E aí você tem um caso né, que junta esse nazismo com o racismo. Quer dizer, claro que o nazismo já é racista de saída, né? E só que aí, não sei se vai ser apito de cachorro, se ele vai recuar, ou se é... Então a gente vê uma grande ofensiva. O Bolsonaro falou, avisando que vai vir coisa, não diz o quê, mas ameaçando, falando no Braga Neto. Prestem atenção no Braga Neto. O Braga Neto vem nos governando desde o tempo praticamente da Dilma. Assim que o Temer assumiu, entregaram o Rio de Janeiro para ele, e ele foi para lá. Por alguma razão, o Rio de Janeiro elegeu, as milícias do Rio de Janeiro conseguiram eleger o presidente. O Braga Neto pode estar metido nisso, eu não tenho nenhuma informação, eu não estou dizendo que ele fez isso, mas é muito provável que ele tenha posto a mão nisso aí, para, né, conseguir trazer, e agora não à toa o Bolsonaro cita o nome dele, quase como dizendo assim, olha, tudo bem, eu até posso cair, mas daí o Braga Neto que vai assumir, né? Mais ou menos dá para interpretar assim essas obscuridades que o Bolsonaro tem dito. Então, eu queria pedir um comentário de vocês referente a esses avanços, especialmente dessa semana, e que não dão o menor sinal de regredir. Só para completar, dia 31 de março está chegando, está se aproximando, e o Fernando Horta vem alertando há muito tempo que eles preparam uma espécie de 7 de setembro, que deu errado, para 31 de março, né, uma nova movimentação daquela, dessa vez, teoricamente, mais organizada. Então, eu queria pedir para vocês esse comentário. Pode ser começar com você mesma, Nina, já que você é a convidada da noite? Ok, inclusive essa semana eu tive num programa de TV aqui, cujo dono da emissora é bolsonarista, e fui colocada numa cilada de 3 bolsonaristas, mais a apresentadora que também é, me encurralando com o caso Mozo, e também essa questão da fala, não é, do pessoal do Flow, e enfim, foi uma discussão horrorosa, acabou com o advogado que estava lá me xingando, eu xingando ele de volta, e me ameaçando, inclusive, de me processar, porque tem coisas que eu acho que não cabem, nem ao menos a gente pensar em falar numa emissora, sabe? Porque já é pauta morta, já é assunto discutido. A consciência social, a consciência humana já evoluiu o suficiente para a gente compreender que isso não é mais debate, que isso não é algo que pode ser relativizado, que isso não é algo a ser nem dialogado, não pode, pronto. Está lá a marca da história, o fato histórico, que não pode ser esquecido, ele precisa ser lembrado para que não se repita, mas jamais ponderado, discutido, analisado, enfim. Eu não tenho nem por onde começar pensar que tipo de ser humano, se é que a gente pode chamar de ser humano, seja capaz de emitir uma opinião como essas que estão sendo emitidas. Mas não é sem querer, não é despropositado, não é, opa, tropecei aqui, falei o que não queria falar, não é bebedeira, até porque que fique bem claro que bêbado, quando bebe, fala coisas mais inteligentes do que essa, são mais divertidos, né? A não ser quando passam demais mesmo da situação, mas mesmo assim mostram a sua verdade e não mostram algo que não pensam, né? E a gente se vê novamente travando essas estratégias de comunicação bem claras que eles fazem, porque eles jogam no se colar colou. É verdade que as movimentações de Bolsonaro, as movimentações desse povo todo aí, são movimentações de fazer falas no sentido de ver no que vai dar. Se houver reação, eu recolho. Se não houver reação, eu posso falar novamente, ou eu posso falar, inclusive, com mais força. É assim que eles vão fazendo, inclusive, até a gente ferver o caldo, né, com sapo dentro, né? Anestesiar a gente, fazer com que a gente engula isso, ignorando a dor absurda, né, de uma família que perde um dos seus membros porque estava reivindicando seu salário, morta paulada. Né? É tão esdrúxula coisa que a gente vê um representante que deveria estar defendendo a causa negra abrir a boca para emitir palavras de racismo. A gente está num esdrúxulo, num surreal tão grande que já não tem mais para onde ir.
né? Especialmente esse caso do Mose, que assim, as pessoas se preocuparam com o protesto do Renato, que invadiu a igreja, as pessoas estão preocupadas em discutir se comunismo é igual ao nazismo, as pessoas estão se esquecendo da morte, que é talvez a coisa mais clara de se enxergar nessa história, e trazendo luz a outras coisas que são menores. Mas o que eles estavam ali com aquele intuito de fala, né? O que vem desse intuito de fala, qual é o discurso que eles usam como desculpa para tentar, mais uma vez, falar em nazismo ou vender a ideia do nazismo? É a liberdade de expressão. Né? Eles usam dessa desculpa. Na verdade, a formulação, tanto do Kim Kataguiri quanto do Monark, né? Como o dos bolsonaristas de uma forma geral, inclusive, né? O representante da última fala abominável, é de que eles estão utilizando da liberdade deles de expressão. Mas olha, a mamãe já dizia para todo mundo, a minha liberdade acaba quando a do coleguinha começa. A gente sabe disso, a gente é educado para isso. Liberdade tem limite, a liberdade minha está na liberdade do outro. Liberdade de expressão não é dizer qualquer coisa, a qualquer momento, da forma que quiser. Né? Censurar coisas que são já acordadas socialmente, a partir de uma evolução da compreensão, a partir dos fatos que são registrados sobre aquela história, e trazer luz em nome de uma liberdade de expressão, é simplesmente fascismo e nazismo disfarçado de uma conversinha bonitinha em cima das liberdades humanas que são tão importantes e tão fundamentais para nós. Eu fiquei assim, eu tô assim, nojada desse povo, não vou nem falar muito, que senão daqui a pouco sai palavrão. Microfone, Sálvio. Obrigado. Estou louco para te ouvir também, Lucélia, sobre esse assunto, porque, né, enfim, como é que você viu essa semana maluca e com tanta movimentação, todas no sentido errado aí? Primeiro, para falar dessa pessoa, desse Sérgio Camargo, que eu só consigo entendê-lo como uma pessoa em profunda perturbação. Porque todas as falas, atos que emanam desse sujeito são no sentido de ofender a raça negra, de provocar a revolta, de provocar um mal-estar. Então, eu acredito que ele mesmo, né, eu tento aí fazer uma avaliação um pouco mais caridosa a respeito dele, que talvez seja a forma que ele tenha encontrado para resolver o tanto de racismo que ele sofreu. É uma forma de negação. Só que passa do limite, na medida em que ele não respeita a dor do outro, né? Se tem uma questão que é igual para todo mundo, é o nosso sentimento em relação à morte, ou pelo menos deveria ser, né? Agora, com esse governo do Bolsonaro, nós aprendemos que tem pessoas que não se emocionam, que não se comovem com a dor que a morte causa nas famílias, nas pessoas e nos amigos. Mas é quase um consenso de que a morte ela tem que ser tratada com respeito, porque ela envolve a dor de alguém, ela envolve a perda. E nós vimos que o Sérgio Camargo nem a isso respeita. Porque eu acho que eu tenho uma forma, se eu não posso dizer nada de bom, eu silencio. Porque se ele fosse omisso, talvez surgisse algum comentário aqui e ali. Na verdade, eu não vi ninguém cobrando uma posição dele, porque a gente já sabia o que viria. Então, deixa quieto, não fala nada, né? Se você não tem nada de bom a dizer, se tudo que sai da boca dele é revolta, é uma fala ruim, é uma expressão de total desentendimento e insensibilidade, o silêncio seria melhor. E o silêncio seria melhor numa semana em que, em nome da liberdade de expressão,
as pessoas manifestaram aquilo que elas têm de pior, né? Quando esse rapaz aí da live, do Flow, ele fala do direito de odiar judeus, não é a primeira vez que ele se manifesta desta forma. Ele já se manifestou anteriormente defendendo o direito de se odiar aos pretos, defendendo a existência ou a normalidade de se existir a Ku Klux Klan. Então, as pessoas perderam o pudor. Eu acho que eu já disse isso aqui. Não há mais vergonha de se manifestar. Em nome da liberdade de expressão, eu posso falar as piores barbaridades possíveis, sem levar em consideração se a minha opinião custa a vida de alguém, se a minha opinião incentiva um desorientado a tomar uma atitude de violência contra alguém. Eu acho que foi o Rogério Skylab que, numa live com esse mesmo rapaz, tentou alertá-lo da responsabilidade que ele tinha ao falar isso para os milhões de seguidores que o programa tem. E ele tratou de tudo com muito deboche, como ele trata todos os assuntos com deboche. Só que esse deboche é criminoso. Só que esse deboche é expressão da mais profunda violência e falta de respeito. Agora, eu queria colocar uma questão aqui que é muito interessante, que eu lembro que logo muito próximo do episódio com o George Floyd nos Estados Unidos, ocorreu o caso aqui do Carrefour. E houve uma comoção da comunidade negra, dos movimentos antirracistas, e que naquele momento surgiu uma frase que eram todas as vidas importam. Eu concordo plenamente com isso, todas as vidas importam. Porém, quando o monarca faz a referência ao direito de se odiar aos pretos e ao direito de se ter uma Ku Klux Klan, não houve o mesmo nível de comoção, a mesma revolta e a mesma reação dos patrocinadores. Naquele episódio, somente uma empresa dessas de entrega, de delivery, retirou o patrocínio. No episódio desta semana, em relação ao nazismo, não só os patrocinadores se retiraram, como algumas figuras públicas que já haviam participado do podcast pediram para excluir dos arquivos, lá dos acessos, as suas participações. E este movimento não ocorreu anteriormente. O que, para mim, demonstra o quanto o racismo está profundamente relacionado com o poder financeiro, com o poder econômico. Porque no momento em que afeta uma etnia, um grupamento unido pela etnia e pela religião, e que domina meios de produção, e a gente sabe que isso é real no mundo inteiro, nós temos uma comoção que se esparrama como um rastilho de pólvora. No entanto, uma manifestação tão grave quanto não teve a mesma repercussão. Opa, bacana, Lucélia, muito boa a tua fala. Então, e as coisas meio que vão se juntando também, né? Nós temos a questão do negacionismo. O negacionismo é algo a ser estudado, tem a ver com essa história do apito de cachorro que eu falei aí, mas é muito mais amplo. Aparentemente, uma das funções primordiais do negacionismo é fazer com que as pessoas se acostumem com a mentira.
fazer uma confusão mental em que fique mais fácil você passar qualquer tipo de discurso, porque quem aceita que a Terra é redonda, que a vacina faz você virar jacaré, ou que tem um chip chinês, ou qualquer coisa assim, mais facilmente entra nessa hipnose, nessa loucura, né? O Olavo de Carvalho, né, falecido recentemente, ele foi um ícone nesse sentido. Ele trabalhou por demais nesse negacionismo, inclusive passando alguns, né, sem evitar passar ridículos, como dizer que a Pepsi era adocicada com fetos abortados de bebês, né, uns negócios assim que beira, não beira, ultrapassa qualquer tipo de ridículo, né? Então, agora é o seguinte, nós estamos tendo o Bolsonaro para um encontro marcado com o Putin, e a Rússia está exigindo 5 testes do Bolsonaro. Se eu entendi, vai ser assim, vários dias, né, cada vez ele testando, para garantir que ele vai chegar lá e não vai infectar o líder deles, né? Aliás, hoje saiu uma foto do Putin se encontrando com o Macron, com uma mesa, sei lá, de quantos metros, uns 15 metros, né? Um em cada ponta, ficou até para marcar bem, né, que quem não se vacina, ele não se aproxima. Agora, no Bolsonaro está sendo exigido esses cinco testes. Eu aproveito disso para perguntar, nesse contexto que a gente voltou a ter 1.000 mortes por dia no Brasil, né? Os países como os Estados Unidos, o Brasil, que são governados pelo dinheiro, não são governados pela política, quando você compara com países como a China tem 1,5 bilhão de pessoas, né, e 4 mil mortos, né? Os Estados Unidos tem 0,3 bilhões de pessoas e tem 1 milhão de mortos, né? Então, nesse contexto, assim, eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam, qual que é como que esse neofascismo tem se valido da pandemia para exercer esse negacionismo e ganhar com isso, de alguma maneira, ganhar, né, espaço. Vou passar para a Marina aqui. Bom, eu já não aguento, não sei vocês, mas eu já não aguento mais passar vergonha alheia internacional, porque a gente paga essa vergonha demais com esse governo, de todas as formas possíveis e imaginárias. E a gente está aqui quase, né, se livrando dele, e ainda assim a gente continua passando vergonha. Porque ele fez da ignorância, aliás, o Olavo de Carvalho, fizeram da ignorância um negócio lucrativo, inclusive, para eles, porque, afinal de contas, ascenderam ao poder, e aí a gente vê a quantidade de bojo de escândalos que vem junto com esse governo, né, e quanto eles estão se dando bem. Está aí o ministro da Cultura passeando, né, às custas do povo brasileiro. Então, a ignorância virou, enquanto isso ele acaba com a Lei Rouanet. Então, a ignorância virou um negócio, é um balcão de negócio, um negócio bem estruturado, bem organizado, nada que eles fazem é tão bobo assim como a gente pode esperar. Tem muita bobeira, porque eles são burros mesmo, mas tem ali quem pense por eles um negócio organizado, né? E essa questão da vacina é muito claro, né? A gente também tem os escândalos todos envolvendo a questão da vacinação. Esse presidente, e aí, como é que ele faz? Ele consegue povoar o Brasil de ignorância, enquanto ele tem um sigilo de 100 anos para a gente saber se ele tomou vacina ou não, e os filhos estão tudo vacinados, a família inteira, o 01, 02, 02, tudo vacinadinho, tudo aí sobrevivendo, enquanto tem brasileiro perdendo gente da sua família, né? E aí a gente não feliz e contente com a nossa desgraça, a gente não precisa passar essa vergonha, crédito, a débito internacionalmente, né? Porque ele faz a gente ter nossas relações internacionais tratadas com escárnio, né? Porque que país do mundo, né, seria capaz de tolerar o negacionismo de Bolsonaro e a ignorância que ele semeia? E com técnica, inclusive. Você estava falando da questão da fake news e como é que elas chegam. A gente discute muito isso lá na firma. Nosso produtor fala que existe uma técnica de guerra, que é um termo alemão, que na tradução se chama guerra relâmpago, que eles botavam os tanques para agir todos ao mesmo tempo, disparando para todos os lados, e isso deixava atordoado
né, o adversário na guerra. É isso que eles fazem no campo da comunicação. Eles deixam a gente atordoado, eles disparam quantidades massivas de informações completamente distantes, completamente tortas, a ponto de que a gente não consegue ter energia nem para responder. Porque quando a gente está pensando em responder a primeira mentira, eles já estão sufocando a gente com uma segunda, e aquilo já se proliferou de tal forma que a gente não consegue fazer a defesa, não consegue contrabalançar o diálogo, né? Então, assim, a gente, com esse número de mortes, não é possível. Às vezes eu fico dizendo, meu povo brasileiro, para quem eu sempre lutei e quem eu acredito muito, por que se deixar enganar tão fácil por uma ignorância que eles vendem tão claramente, né? Num balcão de negócios tão a céu aberto, para quem quiser ver e saber o que eles estão fazendo? Porque é isso aí. Eles estão defendendo na casa da sua família que você não tome vacina, que seus filhos não tomem vacina, mas eles estão tudo vacinadinho. Obrigado, Nina. E é isso mesmo, né? Tem muito negacionista aí bem vacinadinho, viu? Podem acreditar nisso aí, porque, né, é cada vez mais evidente isso. Deixa eu passar para a Lucélia aqui. Como você vê essa questão aí dessa simbiose, né, de você usar a própria... É o que o Calejão chama de sindemia, né? Você pega a pandemia e aproveita no sentido de poder expandir, né, o teu projeto fascista. É bem interessante, porque a hora que a Nina estava falando, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, ele está vacinado. Porque se não estivesse, não teria colocado o sigilo a respeito do cartão. Mas é importante para ele, eu acho que uma das sustentações desse projeto é o diálogo com essa base. Porque se a gente for perceber, mesmo antes das pesquisas eleitorais, quando eram feitas as pesquisas de popularidade, de confiabilidade, por pior que estivesse a situação, por mais grave que estivesse a crise, existia sempre um grupo fixo e muito fiel ao Bolsonaro. E é a partir deste grupo fixo e fiel que se dá a transmissão das fake news. Porque cada aparelho de celular, cada computador desses 20%, 25%, é um multiplicador dessas ideias. Então, é importante que ele mantenha essa imagem de que é o cara que enfrentou a pandemia, não foi contaminado e não se vacinou. No entanto, ele vacinou a família inteira. Eu duvido que ele não tenha sido vacinado, porque ele visitava a sua mãe agora, nos últimos períodos, um pouco antes dela falecer. Que filho visitaria uma mãe idosa sem estar vacinado, sem estar protegido? Não faria. Eu acho que até o Bolsonaro deve amar a mãe, né? Eu tenho uma amiga que diz: todo mundo ama alguém, porque todo mundo tem a mãe. E eu acho que é bem por aí. O que eu percebo dessa história da pandemia aqui no Brasil, desse imbróglio, é que, num dado momento, essa doença, como ela acabou sendo muito mais grave para as populações empobrecidas, por aquele trabalhador que não pôde se afastar, num dado momento, eu acho que o governo pensou que era coisa de pobre e que ele não ia precisar se importar, e, de repente, a coisa ficou totalmente sem controle. Uma outra questão é que, a partir da necessidade de compra de medicamentos, da compra de vacinas, ele percebeu uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Porque a gente não pode ignorar, né, que o histórico da família Bolsonaro é fazer dinheiro através da política. Né? A única notícia que nós tínhamos desta família antes do Bolsonaro chegar ao governo eram as rachadinhas. E aí eu tenho uma oportunidade de fazer compras em caráter de emergência com uma pressão popular por medicamentos e por vacina, e isso é uma oportunidade ímpar de fazer negócios escusos, como a CPI mostrou. E também de fazer todo esse jogo de informações com cloroquina, com kit, com aplicação de ozônio, usando a cidade de Manaus como uma cobaia coletiva. Na verdade, eu acho que aí é que nós temos a perversidade deste governo e todo esse grupo, porque enxergou diversas possibilidades de colocar em prática o seu projeto de morte para o Brasil. A gente não pode esquecer que ele disse há um certo tempo, acho que antes da campanha eleitoral, de que a ditadura tinha matado pouco, de que seria necessário matar muito mais. Então, no conceito do Bolsonaro, essa pandemia seria uma oportunidade de fazer política, de estreitar a comunicação com o seu grupo e de levar a cabo o seu projeto de morte. Tá ligado agora o microfone? 3 vezes falando sem microfone aqui. Com certeza, Lucélia. Novamente, muito bacana essa tua intervenção. A gente está realmente complicado com essa questão do horário hoje, né? A gente só tem mais 3 minutos, mas eu queria, não vai dar para abordar o terceiro tema que eu tinha trazido aqui, porque é um pouco mais complexo. Eu só queria pedir um comentário rapidinho de vocês, de 1 minuto, se for possível, a respeito do Moro dizer que o Kim Kataguiri cometeu foi uma gafe e não um crime. Né, ao dizer que tinha que, né, ter partido nazista no Brasil. No sentido também que isso já se alinha com várias outras falas dele, como, por exemplo, do Lorenzoni pedir desculpas porque roubou, e aí quem não roubou fica 580 dias na cadeia. Né? Então, deixa eu passar aqui para a Nina. Se você puder... Como é que você o Moro, isso? Né? É o que pensa Moro de mundo, não é? Exatamente o que ele é. O fascista que prendeu uma pessoa sem provas, sem nada. Então ele é amigo, né? É a realidade, é a minha ideologia, essa daí. Além do mais, que ele está muito ruim tentando se candidatar e está tentando aí, inclusive, há algum tempo, se apoiar no Kim, né? Então, ele tinha que dar uma amenizada no discurso que ele ia bater no aliado que ele estava carregando debaixo do braço por aí, para não ficar tão feio. Ficou mais ainda. Mas é o que ele é, né? É aquilo que ele fez. Né? A gente não pode não relativizar o que aconteceu no Brasil. Não é diferente dos regimes de exceção que a gente... Né? Talvez não tão claro, talvez com uma maquiagem muito bem feita, né, de legalidade, mas nada foi legal, nada foi democrático, nada foi justo, nada foi humano, nada respeitou os direitos humanos, inclusive. Então é isso. Não tem, acho que, para resumir bem muito, é o Moro. É o Moro, né? É o Moro. Antes de te ouvir, Célia, só um pouquinho aqui, ó. Eu queria dizer, Paçoca, Guido, que esse é um assunto realmente muito interessante. Eu gostaria de fazer um programa um dia sobre esse assunto, né? Porque realmente, né, a exclusão digital, né? Se você não tem celular, você não é cidadão mais. Hoje tá tudo assim automático. Você tem que ter um e-mail, você tem que ter. Ainda hoje mesmo eu fiz a minha assinatura digital, que já é uma coisa até antiga, mas até hoje eu consegui não ter feito, mas hoje fui obrigado. E é tudo por celular, é tudo. Se você não tiver, você não consegue, né? Então é um tema muito interessante. Eu não queria deixar de destacar aqui o Bruno Xavier. Ontem ele teve uma participação aqui incrível, fiquei muito impressionado com a supercultura, especialmente dos temas de escravidão que ele tem. Quer dizer, ele domina vários temas, ele já comentou muitos temas aqui, mas eu gostaria realmente, assim, de publicamente
parabenizá-lo, porque ontem ele deu um show aqui com vários conceitos e tudo mais, que eu mesmo, infelizmente, não domino, né? Porque a gente... as nossas escolas não estão preparadas para nos prepararem, né? Para compreender aquilo que, no fundo, eles querem é evitar que a gente compreenda, né? Esse flagelo da escravidão, né? Então, passar para você aqui, Lucélia. Bom, o Moro já provou que entende muito pouco de justiça, né? Ele já provou de várias formas e por várias manifestações de que ele não domina o direito. Por tudo que ele fez, né? Apesar de estar protegido pela mídia e por todo um processo naquela época, a forma descarada em que ele atravessou limites de todas as formas na Operação Lava Jato, nos processos todos contra o Lula, demonstraram que ele não entende do que ele estava falando, do que ele estava fazendo. Fora a passagem pífia dele pelo Ministério da Justiça, onde o único projeto que ele apresentou tinha uma carga assim daquelas conversas de esquina sobre criminalidade, impunidade. Na verdade, não havia nada ali elaborado, estudado e pensado sobre segurança pública. E quando ele diz que o Kim só cometeu uma gafe, ele está protegendo um grupo que está com ele desde os primeiros momentos, né? São companheiros das primeiras horas. E, recentemente, ele apresentou lá suas justificativas em relação ao contrato lá com a Alvarez e Marçal e a questão das contas e da nota fiscal que foi apresentada na live do Kim. Então, estão juntos nesse processo. Agora, concordo com a Nina de que o Moro, ele é um fascista. Então, não é só o cometimento de uma gafe, ele também concorda com isso. Ele até é uma pessoa que não precisa de inimigos, porque quando ele vai falar, ele mesmo se compromete, ele é o seu auto-adversário, porque ele não consegue esconder o que ele pensa. E para ele isso tudo é natural, não é gafe, não. É o tema deste povo, é o que eles acreditam e é o porquê eles estão lutando aqui no Brasil. Todos os movimentos de Moro, MBL e outros vêm no sentido de implantar no Brasil um programa de extrema-direita com muita opressão, retirada de direitos e beirando a escravidão. Muito obrigado, Lucélia, pelo comentário. Muito obrigado, Nina Valente, por estar aqui conosco hoje. Estou tendo um retorno aqui. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Agora passou o retorno. Então, eu quero agradecer demais vocês, agradecer demais quem nos acompanhou aqui. Hoje precisamos sair realmente um pouquinho mais cedo. Daqui a pouquinho já convido todo mundo aqui para aparecer ali no DCM. Vou estar lá com o Bem-vindo, com o Kiko Nogueira, com o Pedro Zambarda, e a gente vai falar do segundo volume da biografia do Bem-vindo, que a gente está lançando, que eu também já recomendo, né, o volume 1, volume 2, é completamente incrível a história desse homem, né, tanto da caminhada política dele, ele é um comunista já desde a adolescência, né, e o primeiro volume explica como que se constrói um comunista, né, aos 14 anos de idade, né, enfim, que é quase que por acaso, que ele conhece umas pessoas. Não é por acaso, porque ele se interessa, né, e vai atrás. Então, é bem interessante. E a gente está com uma série de lançamentos. Quem puder entrar lá no site da Cotter, tem o livro do Sagatibé, que também é uma história maravilhosa. Um bandido que virou artista. Passou 12 anos na cadeia,
era assaltante e tal, mão armada, essas coisas, tudo, um 5-7. Foi preso 3 vezes, no total ficou 12 anos, mas acabou arrumando uma maneira com a arte, e hoje é um rapper de bastante sucesso já. E esse é o Sagat Bey. Tem vários outros, né? O livro do Rudá, a gente tá cheio de lançamentos lá, vale a pena. E vocês também nos ajudam aí nessa, né? Comprando livros da Kotler também nos ajudam aí, porque vocês devem imaginar como que não tá fácil para ninguém. Imagina para uma editora de livros progressistas, né? Então fica aqui meu muitíssimo obrigado a todos, meu convite para estarem comigo daqui a pouquinho no DCM, e até segunda-feira, então, às 21 horas.